Amém. Louvado seja o nome do Senhor, mais uma noite. Estamos Amém. aqui depois de um período de recesso. Sabático. Estamos hoje voltando aqui com esse estudo abençoado, um estudo que com certeza vai edificar a vida de muitos. E eu gostaria de iniciar orando ao Senhor, agradecendo a Ele por esse privilégio de estarmos aqui. Senhor, te louvamos na noite desse dia, te glorificamos, agradecemos a Ti, Jesus, porque Tu tem nos dado graça, tem nos dado paz, independente das lutas, independente das questões que nós passamos. Olhamos para um lado, olhamos para o outro e vemos pessoas em situações piores, Senhor, do que nós. Então, não tem por que nós não glorificarmos o Teu nome, não tem por que nós não agradecermos a Ti, porque um dia o Senhor nos escolheu. Então, Senhor, se nós andássemos de joelho para o resto da vida, não teríamos como te agradecer por tudo que tu fez naquela cruz do Calvário, nos dando vida e vida eterna. Por isso, Senhor, eu te louvo e te agradeço em teu nome, Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Vamos lá, Hilton. Essa questão do onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Sim. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz. Como o irmão Isaías, a gente está retornando aí depois de um período sabático, né? É. Está aqui com o Max, é uma alegria estar aí com vocês. Então, Isaías, Max, é o seguinte, no Evangelho segundo Mateus, ele é o evangelho que ele mostra aonde Deus está, né? Então, Isso. se você pegar esse evangelho, você vai ver algumas menções, que são bem interessantes porque elas são bem distribuídas ao longo do evangelho. Você vai ver no início, no meio e no fim. No início é o próprio nome do Senhor, né? Emanuel, que será chamado Deus conosco. Então ali Deus estaria na pessoa de Jesus, Deus conosco. Aham. Esse que o irmão Isaías citou, que é Mateus 18, que ele estaria na comunidade. E ali é um caso da aceitação da comunidade, né? 2 ou 3 que concordem, ele está ali no meio como alguém que legitimiza, que autoriza o que é feito pela comunidade. Então, 2 ou 3 ali tem essa questão, é uma interpretação do texto do Levítico. Mateus 25 mostra que Jesus está nos pobres, nos miseráveis, né? Então, é um texto que vai abordar, eu tive fome, você me deu de comer, eu tive sede, você me deu de beber. Quando é que Mateus 25. Mateus 25. Então, é onde ele está ali no pobre, no miserável. E no final, que aí é o texto que o irmão Isaías comenta, que ele faz uma aplicação, que é: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então é impossível você não estar com Jesus, se você é da comunidade. Ou você pode estar sozinho, né? Você está com ele, ou como nós estamos aqui, 2 ou 3, ele aceita a convocação porque ele já está no nosso meio. Então, em qualquer ambiente, estando você com algum irmão ou não, Jesus sempre está, sempre está. Rapaz. Estou mandando mensagem pro pessoal aqui. A irmã Cis saiu, Hilton. Então, Mas é interessante isso aí. Wilton, o Max, ele andou conversando comigo sim, e nós queríamos entrar inicialmente logo, graça e paz, irmã Cissa, entrar inicialmente, o nosso irmão que pediu esse assunto não chegou ainda, eu estou aqui mandando mensagem para ele, que é o Ed Clare, a sim, respeito do divórcio. A certo? respeito do divórcio. É um assunto muito interessante, mas que a igreja, com o tabu que ela tem, Sim, ela sempre usa de achismo, né? Para essas questões. Como eu sempre brinco com você, o divorciado na igreja, ele, ele é um leproso, né? isso. As pessoas ficam com um olhar diferenciado para ele. Então, eu Tá. gostaria que, por gentileza, você desse um apanhado a respeito, que logo depois eu e o Max e a Mancissa e outros que entrarão aqui viremos com as perguntas. Por favor. Tá bom. Os irmãos aqui já sabem, mas como esse material ele fica na rede, é importante a gente sempre trazer algumas informações, né?
pode parecer às vezes repetitivo aqui para nós, mas é sempre bom para a gente colocar essas questões, principalmente para quem vai assistir aí. Exatamente. Esses termos, né, não somente o divórcio, mas outros termos, a gente sempre tem que fazer uma análise do que ele representava naquele período em que ele foi escrito. Então, nós temos esse princípio. O que eu entendo por divórcio, casamento naquele período, e aí eu tenho que aplicar nos nossos dias. Ou eu aplico ele totalmente, porque é a mesma coisa, ou eu aplico o princípio, né? E hoje em dia, como o irmão Isaías falou, esse assunto ele foi muito usado como um tabu. Muitas pessoas tinham muito medo, elas até viviam em relações até mortas, por medo mesmo de perderem a salvação, por medo de desagradarem a Deus, né? Porque existem ali palavras bem claras na Bíblia acerca desta palavra divórcio. Hoje em dia, com o conhecimento, com o avanço do conhecimento, você já consegue até encontrar. Olha, eu vou citar aqui um exemplo muito interessante. O irmão Isaías já conhece, acho que a irmã Cissa também já conhece, eu não sei se o Max conhece. Eu vou citar aqui um exemplo muito interessante, já de ambientes bem fundamentalistas, que você já vê uma abertura para esse tema. Como, por exemplo, numa igreja Assembleia de Deus. Tem na internet um pastor chamado Josué Brandão, ele é da Bahia. E ele tem um estudo, se você colocar o nome dele assim no Google, Josué Brandão, ou no YouTube, né? Josué Brandão Divórcio. Você vai cair num vídeo dele, onde ele faz uma aplicação e ele explica a diferença entre o divórcio e o repúdio. Existe uma diferença, e isso muitas pessoas desconhecem. O que era o sentido do divórcio naquela época? Os irmãos sabem que o casamento naquele período, tanto do Primeiro Testamento como na época do Senhor Jesus, a mulher ela era posse do homem. Então o homem quase que comprava uma mulher, né? Ele ia na família da mulher, pagava o dote dela e ela passava a ser propriedade do marido. Tanto é que o texto que dá origem ao questionamento do divórcio, que é o texto mais ampliado do Segundo Testamento, é Mateus capítulo 19, que ele começa com uma provocação. O texto diz que os fariseus eles chegam diante de Jesus para provocá-lo, para tentá-lo. E aí eles colocam uma pergunta que circulava naquele período, se o homem poderia dispensar a mulher por qualquer motivo. Então veja, não havia possibilidade de a mulher dispensar o marido, não tinha como. Era o marido que dispensava a mulher, e aí tinha aquelas escolas, né? Tinha uma escola que era mais radical, que ela dizia que qualquer motivo ali podia ser utilizado para você separar, você divorciar. Por exemplo, o homem não gostou da forma como a mulher respondeu para ele, ou como ela se vestiu, ou como ela preparou o guisado dele, a comida, ele poderia repudiar a mulher. E eu vou explicar para vocês o divórcio e o repúdio. Então, ele podia repudiar a mulher e aí ela ficava debaixo do cuidado dele, mas ela não podia ser de outro homem. Ou ele poderia dar uma carta de divórcio, que é aquela carta mencionada em Deuteronômio, capítulo 24. Os irmãos sabem que Deuteronômio ele é um escrito bem posterior, depois do exílio, né? Então, já era uma mentalidade ali do pós-exílio para o período ali do Segundo Testamento, na época do Senhor Jesus. Então, tinha essas duas questões. Então, o que eu fazia? Vamos supor, eu sou casado com a irmã Cis. Eu não gostei de uma atitude dela. Então, eu falo assim, ó, eu não quero mais você como minha esposa, mas eu não dava carta de divórcio para ela. Então, assim, ela não poderia sair da minha dependência, não poderia ser de outro marido, e ela ficava presa a mim. Eu poderia ir lá e tomar outra mulher, né? Poderia, que eu digo, é o que a sociedade fazia. E era uma maldade com as mulheres, né? Então, aí Jesus, ele vem, ele traz esse contexto, ele fala que no princípio não era assim, que o plano de Deus era que cada homem tivesse a sua mulher e que eles vivessem uma união abençoada. Então, de maneira geral, o divórcio da época de Jesus, ele não é o mesmo divórcio de hoje. É uma outra sociedade, uma outra cultura. Isso não quer dizer que nós devemos chegar e dizer assim, incentivar todo tipo de divórcio. Não é isso. Agora, são situações bem diferentes. A mulher naquela época, por que Jesus foi tão radical ali? Porque quando a mulher ela não tinha uma carta de divórcio, que ela pudesse ser de outro homem, e ela saísse de casa, ela ia se tornar possivelmente uma prostituta. Ela não ia ser recebida na sua casa e nem ninguém poderia tomá-la. Ela não tinha emprego como tem hoje. Então ela se tornava uma prostituta. Muitos casos de prostituição aconteciam por causa disso. Então o que Jesus ele fala ali,
é esse princípio, que o homem tem que ter essa consciência e a responsabilidade que ele tem diante dessa situação. Quando você vê o apóstolo Paulo já tratar desse assunto, você já vê que ele amplia um pouco esses horizontes. Por quê? Porque Paulo está num ambiente que não é judaico, ele está num ambiente gentílio, ou gentil. Então ali Paulo já coloca mais algumas questões. Então, esse é um assunto que nós devemos levar acerca do princípio, como Jesus fez. Ele coloca lá no princípio inicial e nós devemos trazer para a nossa situação hoje. Então, por exemplo, você tem um caso aí com uma mulher, ela vive com um homem e esse homem espanca essa mulher, ele bate nessa mulher. Por incrível que pareça, o Isaías, os irmãos devem lembrar, ela era aconselhada a ficar com esse homem, mesmo apanhando. Por quê? Porque de alguma forma o nome de Deus ia ser glorificado no casamento dela. Então, nós vimos esses casos exagerados, né, de sofrimento das mulheres, tudo, e que as pessoas interpretavam que ela de maneira alguma poderia deixar o marido. E depois, como você vê, quando você está no exemplo bem extremado, você parte para outro, geralmente você acaba caindo em outro extremo. E aí você pegou um período onde o divórcio era quase que incentivado totalmente. Então, a palavra que eu deixo aqui para vocês é isso. Estudem as diferenças, né, de sociedade, da época, a diferença entre a palavra repúdio e divórcio. Tem muito material na internet sobre isso, mas eu aconselho, mesmo no ambiente mais fundamentalista, como uma Assembleia de Deus, você vê que teve um pastor lá que explicou muito bem, que teve a coragem de expor o que é repúdio e o que é o divórcio. Então, assim, o casamento ele deve ser honrado. O casamento é uma união que a Bíblia utiliza Cristo e a igreja como um parâmetro. Então, o casamento ele deve ser sempre valorizado. Agora, em casos onde você vê abusos, onde você vê uma dominação, onde você vê uma falta de amor, onde você vê risco, né, para a própria vida da pessoa, nós não podemos, em nome de um fundamentalismo, de uma interpretação radical, incentivar uma pessoa a ficar lá e, em alguns casos, até morrer para manter um compromisso como esse. É sempre aquela questão que a gente deve sempre levantar. O que Jesus faria em tal situação, né? Passar por Moisés. É interessante, Wilton, porque você falou a respeito da mulher maltratada. Eu já conheci homens maltratados e que eles mantinham o casamento crendo que só poderia haver o desenlace se houvesse adultério. Sim, Isso também foi muito dito, né? Um termo, só no caso de adultério, não é isso? sim. Então é interessante essa questão, porque ela nos faz entender que entra naquela questão seríssima que é o perder a salvação. Uhum. Não é isso? Isso. O perder a salvação. Porque tem pessoas que entendem que é um adultério continuado, né? Exatamente. Você separou e casou de novo, você está cometendo um adultério continuado. Esse exemplo que você citou é muito interessante. Você vê que esse exemplo quase não se aplicaria nos tempos bíblicos. Você não Isso. consegue imaginar uma mulher dominando assim. É, o Jorge, lá que você conheceu lá de Jardim Primavera, uma vez eu estava Hum, conversando com ele, assim, logo no começo lá da pandemia. Teve um estudo sobre isso lá na Crescer e ele veio falar comigo. Que eu falei hum. uma coisa para ele que se cumpriu um tempo depois, que eu falei assim, Jorge, olha só, como a igreja tem esse peso muito grande, não é só a igreja protestante, não, a igreja evangélica, a igreja católica, né, estão revendo até essa questão. Eu falei assim pro Jorge, falei, Jorge, vai chegar um tempo, olha só, gente, diante de Deus eu falo isso para vocês, é uma coisa muito preocupante, e essa coisa já aconteceu, tá? Eu vou contar aqui o exemplo, vocês vão lembrar. Vai chegar uma época que vai ser preferível você tentar matar o cônjuge do que divórcio. Por quê? Porque o assassinato você consegue o perdão. Porque as pessoas não vão saber que foi você que mandou matar, aí você vai lá diante de Deus e pede perdão, não é isso? Mas o divórcio não. O divórcio é uma lepra, como o irmão Moisés falou, é a lepra do século XXI. Né? O que aconteceu? Um caso famoso aí no nosso meio, uma senhora, né, que era uma pregadora, tal, ela está até presa hoje. Ela não tinha mais condições lá, não queria mais ficar com seu marido, que também era pastor. Aí o que ela fez? Ela planejou a morte dele.
E quando você vê lá os áudios, ouve, né, os áudios, vocês percebem que, não sei se você sabe o caso, você sabe o que ela falou. Ela falou o seguinte, olha, se eu separar dele, o meu ministério acaba. E ela já estava rodando muito dinheiro. Era um ministério que era muito conhecido no Brasil. Ela Tinha até filme, tudo. Tinha filme, filme, tudo. apareceu no show da Xuxa, tal. Algumas pessoas já começaram a desconfiar desde aquela época, né? Ana Maria Braga, ela apareceu também. Mas aí você vê que ela fala no áudio, ela fala o seguinte, olha, como é que eu vou separar dele? Se eu separar dele, o meu ministério acaba. Então, o que foi preferível? Tentar fazer um esquema para que ele morresse, parecendo que foi um assassinato, que foi algum bandido que matou. Por quê? Aí ela ficaria livre, né? E o seu ministério continuaria. Aí ela casaria com uma outra pessoa e seguiria a vida dela normal. O ruim para ela foi que descobriram. E aí, quando isso aconteceu, eu falei pro Jorge, falei, Jorge, lembra que ele falou, rapaz? Eu falei, Jorge, porque nesse ambiente é preferível você matar, porque aí você pede perdão para Deus, Deus ele perdoa, mas o divórcio não, o divórcio você tem que carregar pro resto da vida. Então, parece uma coisa de louco, mas é isso aí que a gente viu acontecer literalmente, fora os outros casos que a gente não sabe. Esse a gente viu porque ele é um caso famoso. Então, a mulher falou isso aí, tá em áudio isso aí. É só vocês procurarem. A mulher fala: se eu me separar dele, meu ministério acaba, o que que eu vou fazer? Então, eu tenho que matá-lo porque aí eu fico viúva. O pessoal vê que foi um assassinato, que mandaram matar, que foi bandido que matou. Eu choro lá no enterro, como aconteceu, né? Aquele choro, Chorou. como é que eu vou viver sem ele e tal? Os irmãos vejam, isso é um ambiente religioso. Exatamente. Alguma pergunta? Fiquem à vontade. O Isaías, como a gente estava conversando até a respeito desse tema, tá me Isso. ouvindo? Os Estou irmãos ouvindo, estão me Sim, estamos ouvindo? ouvindo. Então, eu acho que o professor aí, como vocês chamam, professor, né? Isso. Ele fechou todas as linhas que eu andei pesquisando e você fez uma Isso. pergunta e ele deu continuidade até no que eu seria a minha dúvida. Por quê? Porque, como eu falei com o Isaías ontem, esse é um tema que hoje eu tenho estudado, porque é a minha condição hoje. Eu sou pai, divorciado, começando, caminhando, retornando, montando também, creio e acredito no ministério, cuidar de pessoas e ajudar, né? Então, esse tema aí, essa questão do divórcio continuado, do pecado, como ele falou aí, seria um adultério Eterno. continuado, isso aqui que preocupa. Por quê? Porque tanto a carta quanto o repúdio eu entendi bem. O repúdio, na verdade, eu entendi agora com o professor, a carta eu já entendi, que foi um momento lá que Moisés criou, né, para saciar ali o povo que estava pressionando, mas Jesus, ele bateu nessa questão do princípio. Então, existem pastores, existem linhas que falam que a pessoa tem que ficar casada, sim. mas eu tô conseguindo fechar bem e acho que hoje O trouxe uma repúdio luz, uma era o claridade. seguinte: O ela não, repúdio eu entendi bem. ela não sai da minha casa. É, o cara, como hoje existe, né? Exato. A gente sabe, É a, mas hoje existe. E talvez eles não, o marido hoje ele não declare, mas aí ele vive em adultério, porque hoje não é exato. permitido, ele é casado. Isso. Mas eu Exato. conheço muito, até mesmo pela minha questão da advocacia, que as senhoras às vezes me procuram tentando se aposentar e quando eu vou conversar, eu falo, ó, por ele se aposentar, dizendo, mas ele não me dá nada, ele não sei. Mas vocês não são da igreja? Vocês não são da tal? Meu filho, não sabe o que eu passo. Eu falei, meu Exato. Deus, só Jesus mesmo. A gente não E, sabe. e você vê, né? A cláusula do Moisés lá foi a dureza do coração, mas só tinha uma Sim, regra para isso. Só tinha uma regra, que era a seguinte, né? Vamos supor, ela está casada comigo, eu dou a carta de divórcio. Ela está livre. Ela sim, vai lá, casa com outro homem. Ou esse homem separa ou ele morre. Se ele separar, ele vai dar a carta de divórcio. Se ele morrer, ela é. está viúva, ela pode ser de outro homem. A única regra era uma só. O que era? Ela não podia voltar para mim. Ela não podia voltar para o primeiro. Deuteronômio 20. Depois.
depois concebeu um novo casamento. E, exato. Era a única regra. Ela podia ser de um terceiro. Né? Pode parecer Sim. uma coisa um pouco absurda, mas era o que constava naquele contexto lá de Deuteronômio, né? Então, o que acontece? Sim. Ela podia ser de um terceiro, mas não podia voltar para mim. Era a única regra que estava estabelecida ali. Era, você vê, na Bíblia não tem carta de casamento, certidão de casamento, né? Você conhece a lei aí melhor que a gente. Mas tem a carta de divórcio. Então, ela foi aplicada por quê? Porque era muito dura a situação. E esse ambiente também do pós-exílio, quando a gente começa a verificar onde esses textos vão surgir, você vê que tem divórcio ali que foi aceito. Os irmãos sabem sobre isso. Que é quando eles voltam do exílio, eles voltam com mulheres estrangeiras. E aí eles tentaram uma purificação da raça ali, visando o Messias, tal, né? Então, o que eles fazem ali, Esdras, Neemias, aquele grupo? Eles mandam os homens se separarem das suas mulheres. Então, ali houve uma indicação de um divórcio profundo aí na nação naquela época. Por quê? Eles voltam do exílio babilônico, eles já estabeleceram famílias. Só que o que eles querem agora? Uma pureza ritual, uma pureza étnica. Eles querem voltar a ter a identidade deles. Então, eles não querem nenhuma contaminação das outras nações. Então, o que eles indicam? Ó, separa das mulheres de vocês, porque a gente quer uma linhagem santa. Então, você vê que, nesse caso, o divórcio foi até estimulado, né? Pureza. Então, por isso que eu falo, é muito legal a gente ver os contextos, onde esses textos eles foram produzidos e o que estava por trás disso aí. Entendi. Professor, é muito interessante o que o professor falou. E, e a questão também, professor, aproveitando o ensejo, da certidão de casamento, né? É muito valorizada a certidão de casamento, quando que hoje, Isso. você morando com a pessoa em um determinado momento, em determinado tempo, essa pessoa, se eu tiver errado, o Max me corrija, ela tem os direitos como se fosse casado. A Sim. pessoa, em determinado momento de casamento, né? Ela tem os direitos como se fosse casado. E nós, que somos, gostamos de observar essas questões, vemos igrejas que a pessoa tem 25 anos de casado, um casamento bom, tranquilo, já é avó, mas ela não participa da ritualística da igreja porque ela não é casada no papel. Né? A gente até brinca, né? Que o pastor proíbe ela de participar do grupo das irmãs, proíbe ela de participar das questões da igreja, mas a gente brinca que o dinheiro do dízimo ele não proíbe ela de dizimar, não é? Mas por ela não ser casada no papel, não é? No papel, e eu já peguei casos de a mulher falar, pastor, meu marido me ama, ele é um excelente marido. Só que ele disse que não quer casar, porque estamos 28 anos juntos. Eu tenho que respeitar ele. Ele me respeita, respeita meu filho, respeita meu neto. Ele me ama, um homem maravilhoso. Mas ele não quer casar. E por isso indo mais além, ainda dizem que ela está em pecado, né, professor? O que o professor tem a falar sobre isso? Então, Isaías, você vê como que as coisas elas vão caindo sempre na mesma coisa. É fácil a gente falar no período de hoje, só que uma verdade dessa, algum tempo atrás, ela seria questionada. Vou dar o um exemplo para vocês. O Max deve conhecer essa questão dos períodos. Houve uma época aqui no Brasil que só tinha certidão de casamento quem era católico. Isso. Por causa do regime que tinha lá católico. Então, se eu fosse um protestante, eu não tinha certidão de nascimento, certidão de casamento, nem certidão de óbito. Em alguns locais não tinha nem direito de enterrar a pessoa. Isso. O relacionamento que teve ali deles, dos protestantes, irmãos nossos na fé, não é? Ele foi aceito por Deus ou não? Ele só não podia ter o papel. Exatamente. Um país que não dava uma certidão para eles, porque o país ele era regido pela lei da Igreja Católica. Construída aí a Constituição, nem tinha Constituição, mas o regramento lá que havia era o quê? Aqui é um país católico, tem que passar pela igreja. Se você não for da Igreja Católica, você não tem direito a ter o papel. Aí eu falo, eles estavam casados ou não diante de Deus? Então eles não podiam ter nenhum relacionamento, porque eles não iam ter o papel de jeito nenhum. Então, hoje em dia você tem a facilidade,
nada impede você ir lá no cartório, tudo, para ter o papel. Isso aí ninguém contesta. Graças a Deus que nós temos essa liberdade. Mas os assuntos de Deus nós temos que tratar não pontual, a gente tem que levar no macro. Porque se eu botar uma regra aqui, eu vou criar um legalismo, né? Então eu pergunto, os nossos irmãos do passado que tiveram sua família, mas não tiveram um papel, porque no Brasil não se dava esse papel, eles foram casados diante de Deus ou não? Né? Sim. Então você coloca essa regra e fica complicado. Você fala, não, aquela pessoa Amém. é casada. E é como Isaías falou, não pode tomar ceia, aí fica aquela guerra, mas o dízimo é aceito, a oferta é aceita, né? Então, são regras que você vê que quando você começa a fazer aquela regra dos três porquês, elas não passam. Mas por quê? E Por até quê? para colaborar um pouco com essa questão aí da carta, da certidão de casamento, quando a pessoa se divorcia, ele continua com a certidão de casamento, e o Perfeito. que entra lá, se a pessoa não observar, é uma verbação de divórcio. Verbação de Ou divórcio. seja, vai continuar com aquilo, ou é solteiro, ou é casado. Não tem E- outro documento, não existe um documento divorciado. O que Perfeito. existe é uma observação, a Isso. verbação depois da carta, do livro, que está lá. Isso. Uma outra questão jurídica é que houve um tempo que, para se ter direito aos bens, a pessoa tinha que ter 5 anos. A justiça veio e reduziu isso para 2. Olha, Hoje, já tem juízes que com 6 meses. Então, eu oriento alguns amigos, colegas, começa a namorar, botou para dentro de casa, já comprou um carro, metade dele, metade dela. Adquirir interessante. um bem novo, porque está em união estável, a união estável ela vai gerar mais direito para a mulher ou para o homem do que se eles realmente se casarem com um regime de separação total. Perfeito. Hoje, a minha visão como cristão, como pai de família, vendo meus filhos, se eu me relacionar amanhã ou depois com uma mulher que ela também venha ter filhos, eu vou casar pelo regime da separação total. Por quê? Porque eu não viso o divórcio, porque o regime, todo mundo que casou, se for escolher regime por questão de divórcio, É, não é isso. É justamente visando a proteção dos bens. Por quê? Porque ela vai ter filho, eu vou ter filhos. Depois sim. vai deixar eles tudo brigando aí, que é o que a gente mais vê na mídia. Os É, filhos tudo É, degladiando. Então, verdade. você escolhe o regime para organizar as coisas, interessante. Então, olha entendeu? que importante, né? Na minha mente, eu não faz tempo que eu não participo de palestras assim, né? Para mim, a união estável ainda era 5 anos. Não, reduziu a 2. E hoje Informação, já tem juízes que, se você colocar dentro de casa, sim, apareceu para a sociedade de mão dada e morando junto, já está sim, levando em consideração 1, 2. Tem uns que ainda aceita 6 no mínimo, 6 meses no mínimo. Isso está em debate, sim. entendeu? Interessante. Para a união estável. O oficial são 2 anos, né? 2 anos. Isso, oficial são 2 anos. Comprovou os 2 anos, tem direito. Maravilha. É o mesmo regime como se fosse casado para lei, para você Perfeito. ver. A união estável ela é equiparada à É certidão de casamento pelo regime parcial, de comunhão parcial. parcial, que é a Olha, só, construção dali para frente. perfeito. Hoje é o regime de casamento, como é que eu vou dizer? Se você não escolher, é o que vai sair lá. É o É padronizado. o de ordem, é o padrão, isso. Agora, não, eu quero comunicar tudo que eu tenho. Aí você vai lá e escolhe o regime da comunhão total. Até uma bala que você ganha de um amigo que te deu, vai compartilhar. Não, eu É, quero. A questão da organização, igual eu falei. Né? Divide quem não tem aquela briga toda depois, né? Sim, o que está no meu nome é meu, vai para os meus filhos, o que está no nome dela é dela, vai para os filhos dela. Então, o interessante. casal é que vai decidir. O casal é Sim, que vai decidir. Bota no seu nome, bota no meu. Bota muito no legal. nome direto de um filho. Perfeito. Interessante. Sim. Professor, muito interessante esse assunto. Muito. Agora vamos partir. Alguém tem alguma pergunta mais? Vendo os irmãos aqui, graças a Deus. Vani está quietinha, Vani. A irmã Cissa está quietinha. Vamos lá.
Vamos para outro assunto, professor. Sim, O assunto que eu queria propor é a respeito de Israel ser o relógio do mundo. sim, A igreja, ela se pauta com tudo que ocorre em Israel. Se Israel está em abundância, ele usa o versículo bíblico. Se Israel foi atacado, ele usa o versículo bíblico. Se Israel tiver sendo cercado, atacando outras nações, como tem ocorrido, a igreja usa outro versículo bíblico, da guerra de Gog e Magog, daí por aí vai. E eu posso dizer que 80% da igreja acredita que Israel é o relógio para a vinda do Senhor, é o relógio para o arrebatamento da igreja. O professor poderia falar conosco a respeito desse assunto tão precioso? tá legal. Primeira coisa, de novo a palavra, né? Por isso que eu falo, sempre cai na mesma caixinha. Quando a pessoa fala de Israel, você pergunta assim, o que que é Israel para você? Aí ele vai falar assim, Israel é o país lá onde está. Tá bom. É, fundado em 1948, não é isso? Isso, É, tá bom. Então, desde lá da destruição, lá no primeiro século, até 1948, o que que era Israel? Aí complicou. nada. Aí complicou. Então quer dizer que ficou um tempo sem ser nada, aí agora voltou a ser a nação de Deus? É. Você- Desde 70, né? Desde 70 depois de Cristo, quando destruiu o Destruição, templo. destruição. Então, a primeira coisa, o Israel que está escrito na Bíblia, o Israel lá, não tem nada a ver com esse Israel moderno. Nada, 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 nada. É uma coisa totalmente distinta. E a bandeira, professor? É, bandeira não tem nada a ver bandeira. Não, não tinha bandeira na Bíblia, essa bandeira aí não tem bênção, não tem nada. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. É o Israel lá do Antigo Testamento. E agora, qual que é a nação cujo Deus é o Senhor? É a igreja. 1 de Pedro 2,9, a nação santa. Então, o Israel de hoje, esse Israel político, moderno, não tem nada a ver com o Israel da Bíblia. Ah, mas por que que as pessoas falam dele? Porque elas interpretam os textos dela de maneira equivocada, segundo uma corrente teológica, que vem principalmente da onde? Dos Estados Unidos, que tem os seus interesses políticos. Então, eles pegam Mateus 24, que é um texto que já se cumpriu na história, eles jogam para o futuro e falam, tá vendo? Jesus falou que quando a figueira florescesse, você saberia que o verão está próximo. Aí ele interpreta que figueira é a nação de Israel e que o verão é a volta de Jesus. Vai continuar com essa sábado? Né? Aí o que acontece? Jesus, Vamos ver. Tem uma live aqui. Israel Vamos voltou ver. a ser nação em 1948. Ó, legal. Não vai passar essa geração sem que tudo isso aconteça. Jesus não falou? Falou. Falou. Mas ele falou em qual contexto? Aí tem que ver. Ah, tá bom, é nesse contexto. Beleza. Então vamos lá. Quanto é uma geração de anos na Bíblia? Ah, 40. Aí 40 anos. os irmãos mais da barba branca vão lembrar que em 1988 houve uma febre escatológica. Tem livros escritos sobre isso. A agonia do planeta Terra. Livros famosos aí de escatologia estadunidense que falavam Jesus vai voltar até 1988. Mas por que isso? É porque Israel voltou a ser uma nação em 40, a figueira floresceu. Jesus falou que não ia passar essa geração. Aí, então, 1988 vai ter a volta de Jesus. Muita gente acreditou nisso. Aí não deu. Aí o que aconteceu? É porque Jesus está esperando os eleitos. Aí vai botando, 91, não veio. 92, não veio. 95, não veio. 98, não veio. Bug do milênio. Até do... Pronto. Aí misturaram Bíblia com Nostradamus. A 1000 chegarás, a 2000 não passarás. Aí bug do milênio, meu Deus, quando mudar lá o 00, vai dar uma pane geral, o mundo vai acabar. Passou, não deu. 2004 não deu, 2008 não deu, 2012. Bíblia com calendário maia. Agora vai. Fizeram até filme, né? 2012, o calendário maia. Não veio. Aí foi. Valnice Milhomens, grande Valnice. Jesus vai voltar no sábado de 2007. Não veio. Porque está interpretando errado, não tem nada a ver aquele Israel ali.
o Israel de hoje. Mateus 24 é um texto do passado que se cumpriu. Vamos ver se Jesus mentiu? Ele falou que todos aqueles sinais se cumpririam dentro daquela geração. Então vamos ver. O templo vai ser destruído, a cidade vai ser destruída naquela geração. Jesus ele profetiza ali por volta do ano 30 a 33, não é isso? Uma geração bíblica tem, geralmente, 40 anos. você soma aí 31, 32 com 40, 72. Não está dentro do período que houve a destruição do templo de Jerusalém? Está. Mas qual que é o problema, Isaías? O problema é a tradução. Porque é o seguinte, o Mateus 24:3, ele fala assim, o fim deste mundo, consumação dos séculos. Né? Que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Você pode traduzir como fim do mundo? Pode. Desde que você indique que mundo é esse. Um exemplo. Ô Isaías, veio todo mundo aqui hoje? Os irmãos Não vê japonês, não vê Exato. nigeriano. Tá todo mundo lá na casa do Isaías. Será que é todo mundo de maneira literal? Então a gente tem que ver o que sentido que a palavra tem. Se vocês pegarem a Bíblia de Jerusalém, lá em Mateus 24:3, ela traduz essa palavra fim do mundo por fim desta época. Aí fica mais fácil. Por quê? O que é essa época? É o fim do mundo antigo, que é, de fato, o que eles trabalharam teologicamente ali. O que está acontecendo? O mundo antigo está passando, Deus não está mais lidando somente com os judeus, agora Deus estabeleceu a igreja que ela vai atingir o mundo todo. E onde você vê isso claramente? Na carta aos Hebreus. Na carta aos Hebreus você vê aquela linguagem que fala o velho está passando e o novo está chegando. Eles estão numa fase de transição. A gente tem que entender isso, gente. Não é uma fala que acontece num dia e no outro já mudou tudo. Nem na nossa vida é assim. Então, aquele período é um período de transição, onde eles estão ainda indo no templo, na sinagoga, eles estão com dificuldades até eles romperem definitivamente com esse mundo judaico. Então, a Bíblia de Jerusalém, quando ela traduziu Mateus 24:3, ela coloca fim desta época. E aí fica tranquilo. Então, o Israel foi destruído, esse Israel acabou, esse Israel bíblico. Então, em Cristo há uma nova criação, onde não há judeu, onde não há grego, onde Cristo é tudo em todos. Então, esse Israel que nós vemos aí hoje, com a bandeira, com a estrela de Davi, que é apoiado pela França, pela Inglaterra, pelos Estados Unidos, que está em guerra aí com Hamas e tal, não tem nada a ver com as promessas do Israel bíblico, não tem nada a ver. Professor, é muito interessante o que o professor falou, porque Jesus, ali em Mateus 24, no 23, ele promete que viria em juízo, né? Isso. 23, ele promete que Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas, etc, etc. Então, ele Exato. promete que vai haver um juízo sobre Israel. E ele Isso. diz que, ai das grávidas, ai, aquele que estiver em cima, não desça, onde tiver dois, um será tirado. Então, tem todo esse contexto. Eu queria que o professor, e Jesus fala também ali, como o professor falou, que dessa geração não passará. Quer dizer, Isso. Jesus estava na idade ali de 30, 31 anos, 32 anos ali, ele fala que esta geração não vai passar. Como o professor falou, com mais 40, deu-se a destruição do templo de Jerusalém pelos romanos, quando os judeus foram dispersos por toda a terra, né? Então tinha judeu da Alemanha, da Polônia, da Argentina, de todos os locais que voltaram de novo para Jerusalém, né? Isso. Isaías, Agora, isso agora que você... tem uma contestação, professor, que é muito feita. O professor sabe que eu já trouxe amigos para conversar com o professor, que eles dizem que a promessa de Israel é eterna. Tem até um versículo que eles usam, professor. Certo. Então, de novo, olha só, como que sempre cai na mesma o assunto. Pode parecer até chato isso, mas é bem interessante. Por quê? O Isaías falou, o argumento que eles usam. Ah, isso aí é eterno. Tá bom. A Bíblia fala que o sábado é eterno. A gente guarda o sábado hoje? Não. Não. Guarda. Então a gente está em pecado, não é isso? Então o adventista está certo.
Se é eterno, é para o fim. O que você tem que perguntar? O que significa a palavra eterno ali? Meu Deus. Esse é o sentido, né? Quando Jesus fala assim, eu vou dar a vida eterna, é uma vida sem limitação de tempo ou é uma qualidade de vida? É isso que a gente tem que questionar. Quando fala assim, o sábado ele é eterno, ele é de geração em geração. Então a gente tem que entender, eu vou usar um termo que é meio perigoso, mas nós temos que entender as dispensações da Bíblia, para não cair aqui no dispensacionalismo, tá? Por quê? Em Jesus não começou um mundo novo? Começou. Não começou uma nova criação? Então as coisas velhas passaram. Elas são eternas enquanto elas são válidas. Esse é o ponto. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado, porque você pode usar o contraponto, Isaías. Você fala para ele, ó, você fala que é eterno, tá bom, mas a Bíblia também fala que o sábado é eterno. O meu sábado é eterno. Você guarda o sábado? Não, não precisa, porque Jesus... Ah, então tá bom. Então você lê a Bíblia de maneira literal? Não, só quando interessa, né? Você já arrancou o seu braço quando você pecou? A Bíblia fala que tem que arrancar a mão, arrancar os olhos. Ah, não, irmão, ali é linguagem figurada. Fala, ah, interessante. Então você sabe que existem palavras que não são literais, que dependem do contexto, né? O Isaías citou Mateus 24 até o livro 33, né? O Mateus 23, tudo. O Mateus 23, ele é um texto de juízo fortíssimo. O Mateus 24, ele só acontece por causa do 23. Porque Jesus, ele acaba de falar da destruição de Jerusalém. Ele fala, como é que vai ser destruída Jerusalém, que é a cidade santa, que é a cidade de Deus? Porque Jesus está preocupado com uma outra Jerusalém. Essa Jerusalém rejeitou Jesus. Então, no Mateus 24, 34, esse verso, ele tem uma coisa que é chamada cláusula temporal. O que é isso? São passagens na Bíblia que elas denotam o espaço onde elas ficam inseridas. Por que é uma cláusula temporal? Porque ela fala assim, não passará essa geração. Então, ela já colocou uma cláusula temporal. É igual ao Apocalipse. As coisas que brevemente devem acontecer. Porque o tempo está próximo. Então, são cláusulas temporais. Então, eu tenho que ler o texto e entender qual que é a cláusula temporal que está sendo dita. Então, eu tenho que pegar o Mateus 24, do 1 até o 34, e encaixar naquela geração. E olhar, tudo que foi falado ali se cumpriu naquela geração? Aí você vai ver que, historicamente, sim. O Isaías citou ai das grávidas. O que o pessoal pregava? Por ocasião do arrebatamento, as mulheres grávidas vão perder os seus filhos que estão na barriga. Você fala, meu Deus, será que era isso que estava na mente do autor quando ele escreveu? Não, é uma coisa muito simples. Por que ele fala ai das grávidas? Porque é um texto que fala de fuga. Ele fala assim, orai para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno, nem no dia de sábado. Ele está falando para um judeu. Se você estiver ali, fuja para os montes. Você imagina uma grávida tendo que fugir? Ai das que amamentam. O Flávio Josefo, ele tem uns relatos lá que fala dessa guerra. Como é que foi? Ele diz que o exército romano, quando ele entrou em determinadas casas, ele já encontrava ali famílias que estavam mortas de fome. Você já imaginou que coisa horrível? Então, é um período de grande tribulação, o qual nunca mais haverá na nação dos judeus. Nunca Deixa eu falar um pouquinho. Professor, e Mateus 24, 12, que diz que o amor de muitos se esfriaria. Esse versículo também mexe bastante comigo. Chegaria esse tempo que o amor de muitos se esfriaria. Pode denotar os tempos de hoje ou não? Não sei. Eu acho forte Você pode, Arnaldo, você pode pegar, por exemplo, uma situação local. É um texto que se aplica ali. Se você vê Hebreus, é que eu falo, Hebreus ele é uma chave de leitura para esse assunto. Por quê? Lá em Hebreus você vai ver que eles já estavam retornando, o mundo já estava abandonando Jesus por causa do sofrimento. Exemplo, a igreja de Éfeso é uma outra chave de leitura. Lá em Apocalipse 2 fala assim, eu tenho contra ti que perdeste o primeiro amor. Então você já vê naquele período pessoas perdendo o amor, esfriando o amor por causa disso. E lembrando, hein, Mateus é escrito depois do ano 70. Então ele já coloca ali a situação da comunidade. Já tem gente, de fato, que já está retrocedendo na fé, né? Agora, você pode aplicar isso localmente? Em algumas situações, pode. Pode até aplicar individualmente, até na nossa vida. Eu li um texto desse e falei assim,
Já teve períodos na minha vida que o meu amor por Jesus era maior. Eu posso pegar aquilo ali e trazer como um princípio para a minha vida, para a vida da comunidade, como aconteceu no Apocalipse. Aquela igreja de Éfeso, ela era ortodoxa, ela provava os falsos apóstolos, ninguém passava, era uma doutrina tremenda que ela tinha. Isso elogia. Ela trabalhava, fazia muita coisa, mas era uma igreja mecânica. Entendeu, Arnaldo? É aquele cara que é assim, ô Arnaldo, você tá errado nisso, blá, 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 pum. Ele solta a Bíblia para você ali, que é uma metralhadora. Você fala, rapaz, ninguém passa naquele homem lá. Mas ele não tem mais amor. Ele faz uma coisa mecânica, é um ortodoxismo, uma coisa fria. E Jesus está falando, você está trabalhando, você está fazendo, você tem obras para apresentar, mas o amor você já perdeu. Ali a primazia do amor, né? O primeiro amor não é o amor do novo convertido. A gente fala assim, o primeiro amor é aquele amor do início da fé. Não, não é Boa, isso. professor, boa, boa. Pois é isso. Boa, muito boa esse detalhe aí sobre o primeiro amor. É a As primazia. pessoas pensam que é o amor quando aceitou Jesus. Não, não pode. Não pode porque na fé cristã você não tem um momento de auge e depois não é. É o contrário. É crescendo. Se você está em Cristo, você tinha um amor por ele no início, você vai crescendo em amor, porque a Bíblia fala que nós devemos crescer em todas as coisas. Então eu não posso admitir que no início da fé eu tinha um amor explosivo por Jesus e que depois é normal eu ir perdendo. Que eu tenho que não, eu não tenho que voltar ao amor que eu tinha no início. O amor que eu tinha no início é o amor do início. Eu tenho que avançar nesse amor. Esse amor tem que ser mais maduro, mais cheio de frutos. Eu acho que tem uma pergunta aqui, Zé, no chat, acho que é do Rodrigo. Por favor, pode ler, professor. Ele botou aqui para mim. Kine, tem um versículo nos evangelhos que diz que Jesus, quando Jesus morreu... esse texto aqui é impossível de falar, eu já vou explicar. Vou ler aqui, ó. Kine, tem um versículo nos evangelhos que diz que quando Jesus morreu, os santos mortos ressuscitaram e foram vistos na cidade. Por favor, você poderia explicar isso? Os irmãos lembram desse texto? É Mateus capítulo 27. Eu vou mostrar isso aqui para vocês, ó. Esse texto aí que o Rodrigo está falando é tremendo. Vocês estão vendo esse livro aqui? Cadê a largura dele? A largura. Exato, olha a largura. Ó. Esse livro aqui ele tem 1078 páginas. É só sobre a ressurreição. É do N.T. Wright, um dos maiores comentadores da Bíblia. O Rodrigo conhece. Ele tem um capítulo aqui que ele aborda essa passagem de Mateus 27. Ele lá dá 4 interpretações para isso. O que é o contexto ali? Mateus 27 fala rapidamente, de repente, no texto, fala assim que depois da morte do Senhor Jesus, os santos do Antigo Testamento, alguns, muitos, né, foram vistos entrando pela Cidade Santa. E aí? Isso é teológico, é literal, é histórico. Se foi histórico, ninguém mais comenta sobre isso. Que cidade que é? É a Jerusalém terrena? É a Jerusalém celestial? Que santos são esses? Lá em Hebreus vai dizer, uma outra passagem obscura, em Hebreus fala assim, que as mulheres receberam pela ressurreição os seus maridos. O que é isso? A mulher está na casa dela, de repente aparece o marido dela ali? Então, assim, são passagens complexas que ninguém explica isso. A gente não sabe nem por que o redator inseriu esse texto, porque ele inseriu e não explicou. Quando isso acontece, o que a gente entende pela teologia? O Rodrigo sabe isso. Quando você tem um texto que ele está ali, ele é obscuro e ele não tem explicação, quem que conhece o texto? A comunidade. Então, eu não preciso explicar porque quando a comunidade lê, ela já vai entender. Qual que é o nosso problema? Nossa, o camarada lá, quando ele escreveu, o grupo lá escreveu, eles não tinham a intenção de que essa carta saísse da comunidade. Ou, quando eles escreviam uma carta circular, eles abrangiam mais. Por exemplo, a carta que é chamada Carta aos Efésios, os primeiros manuscritos, você vai ver que ele era uma carta aberta. Então é possível que Efésios fosse uma carta circular para rodar pelas igrejas. Essa aqui não. O Evangelho segundo Mateus, ele foi direcionado para uma comunidade. Aí qual que é o problema? Que é uma bênção, mas é um problema, que essa carta não ficou somente lá. Esse evangelho veio para nós. Só que ele veio para nós, e aí qual que é o nosso dilema? Nós não sabemos os contextos. Então você vê que tem...
por exemplo, Paulo, ele escrevia e falava assim, como eu já vos disse. Ou seja, a gente está vendido nessa área. Por quê? A comunidade já sabe do que ele está tratando e ele não precisa explicar, porque na mente de Paulo está indo para a comunidade tessalônica. Essa carta não vai chegar num local chamado Brasil, no século XXI, para a gente estar aqui falando sobre ela. Então, essa é uma das dificuldades dos textos antigos. E até onde eu vi, Rodrigo, não tem ninguém que faça uma correlação nem com escritos apócrifos, nem deuterocanônicos, né? Nem com nada. Ninguém consegue explicar esse texto. Então, esse texto aí, eu creio que ele foi inserido ali. A comunidade mateana, como nós chamamos, né? A comunidade de Mateus sabia o que era isso. Eles tinham uma noção, pelo menos, porque não foi explicado. E ou alguns falam até que é o seguinte, Rodrigo, que era uma nota de rodapé, que ela fez parte do texto. Porque se você vê, é uma inserção rápida que fala sobre isso. E a gente conhece alguns exemplos na Bíblia disso. Por exemplo, aquele texto de 1 João 5, versos 7 e 8, até os testemunhos de Jeová citam isso. Eles falam, isso era uma nota de rodapé que foi colocada no texto. É verdade? É verdade. Nesse ponto, eles têm razão. E também é possível que tenha sido isso. O texto foi inserido ali rápido, né? E a gente ficou sem a explicação dele, ficou só com o texto, imaginando que beleza que foi aquilo ali. Professor, isso só me faz louvar mais a Deus pela sua vida, porque você não inventa história, você não inventa, não tergiversa, não viaja em cima do sagrado. Sim. O que você mais vê hoje em dia é homens que se dizem professores e não admitem dar uma resposta dessa que você deu, que isso aqui eu não tenho resposta. Ninguém tem, entendeu? Exato. Então, isso é algo que é difícil. O cara vai inventar uma história ali em cima, e a igreja vai dar glória e tal, mas é algo que é fantasioso. Exato. E esse assunto é muito interessante, como o senhor colocou aí, o professor colocou. Vamos lá, perguntas sobre esse assunto que nós falamos. Falamos sobre o divórcio e falamos sobre a questão de Israel ser relógio do mundo. E eu estava com um amigo Mazo, Josimar, e professor, dentro desse ainda assunto, segundo assunto, eu falei para ele que o Apocalipse é o livro da esperança, né? Ah, não foi com o Josimar, não, foi com outro irmão. Que o Apocalipse é o livro da esperança, é o livro da bênção, quando que a igreja acha que o Apocalipse é o livro do terror, é o livro do horror, né? Então, quando a pessoa lê Apocalipse 1, Apocalipse 1, 2, 1, 3, a pessoa vê que logo no início está escrito que aquelas coisas iriam acontecer rapidamente. Exato. Falei o português correto ali, Max, que você vai ver que está dizendo que vai acontecer rápido ali. Vai acontecer, não vai demorar, né? 2023, 2020, 2050. É rápido. E acontecer naqueles dias. Então, essa pressa em fazer com que Jesus volte, muitos pastores, como a Valnice Milhomem, caíram do cavalo, né? Disseram que Jesus ia voltar tal dia, Jesus ia voltar tal dia, e não veio. Um dia ele vai vir em amor buscar a sua igreja, sim, que quando o professor fala isso, tem pessoas que perguntam, Isaías, quer dizer que o professor está querendo dizer que Jesus não vai voltar? Que Jesus não vai voltar? É isso que ele está querendo dizer? Eu falei, não. Ele está dizendo que Jesus voltou em juízo, mas ele vai voltar para... Agora, outra pergunta, professor. Todo olho verá, todo olho não verá. Como é que é isso? O pessoal diz que o pessoal se baseia muito... É interessante passar aqui para o pessoal que essa maneira de pensar que a igreja pensa hoje, do arrebatamento, é muito baseado num homem chamado John Derby. Anota aí, Max. John Derby. Estou fazendo anotações mesmo. Isso, John Derby. E aí começou
esse papo do arrebatamento, e que ele pegou Mateus 24 e jogou para esses dias, e que Hollywood, o professor tem mais detalhe, Hollywood viu esse lance, a Bíblia Scofield, né, professor? Exato. Scofield, que a primeira Bíblia comentada colocou esses comentários dizendo que Jesus vai voltar do 666, do chip no braço, na testa. Hollywood fez um filme que muitos aqui já viram, Deixados para Trás 1, Deixados para Trás 2 e Deixados para Trás 3, que quando eu vi esse filme, eu queria ficar embaixo do sofá de medo. Você vai no mercado, vai ter que... Não vai acabar o dinheiro, você vai ter que ter um chip na mão para comprar. O que o professor pode falar sobre essa questão, professor? Por favor. Sim. Para nós terminarmos. Tá. O Apocalipse, então, como você falou, é um livro da esperança. Ele possui 7 bem-aventuranças para quem lê. Ao longo do livro tem 7 bem-aventuranças. Uma está logo no início aí que você citou, no versículo 3 do capítulo 1. Bem-aventurado aqueles que lêem a profecia desse livro, que o tempo está próximo. Então você vai ver lá 7 bem-aventuranças. O que aconteceu no mundo teológico que abriu o entendimento acerca do Apocalipse? Teve essa questão que o Isaías comentou, uma irmã que teve uma visão, que ela viu um povo sumindo, e a partir dali começou-se a desenvolver teorias, aí o Darby, os irmãos de Plymouth, até a popularização através da Bíblia de Estudo Scofield e das Bíblias das igrejas pentecostais nos Estados Unidos. É uma teologia não totalmente, mas muito estadunidense, muito americana, aquela visão de domínio que eles tinham lá. Beleza. Por que durante muito tempo não se falou nisso? Aí voltou, aí nunca se falou nisso. Aí depois, assim, não para falar nunca, você pode falar assim, na história, talvez 2, 3 pessoas que interpretaram dessa maneira, que era uma volta mais para o futuro, tal, que não tiveram relevância nenhuma. Aí teve essa questão dessa visão, dessa irmã, eu não lembro o nome dela, por isso que eu não estou falando, estou quase chamando ela de McDonald, mas eu não tenho certeza, mas na internet aí vocês acham o nome dela. Ela teve uma visão, a partir disso começaram a publicar isso. Não sei se os irmãos mais antigos lembram, tinha até um LP chamado A Última Trombeta, que ele rodava esse LP, que também era em cima de uma visão que o irmão tinha, que Jesus estava voltando. O Márcio lembra. O Márcio lembra, né? Então, era a última trombeta, tal. Era até uma coisa radiofônica, tinha aquelas trombetas. Lembra, Márcio? Dava medo mesmo. Por que o Apocalipse hoje ele está sendo bem aberto? Por que as pessoas estão começando a estudar mais o Apocalipse sem medo e tal? Teve um fato aí que mudou tudo. Sabe o que foi? Os irmãos já ouviram falar dos manuscritos do Mar Morto? Então, o que aconteceu lá? Quando eles descobriram lá os manuscritos, né? 1948, se eu não me engano. Não, mais para frente um pouquinho. Os manuscritos do Mar Morto tinham muito material apocalíptico. Eles descobriram muito material apocalíptico. Por quê? O Apocalipse é um gênero literário que tinha em abundância naquela época. Só que na Bíblia Sagrada, aonde que você vai encontrar isso? No livro de Daniel e no livro de Apocalipse. E em algumas passagens ali que pode ser considerada como gênero apocalíptico. O que forma esse gênero apocalíptico? Ele tem uma linguagem dualista e altamente simbólica. Ele é um texto que ele explora esse combate do bem contra o mal. Então, você tem que ter a chave de leitura para ler o Apocalipse. Os católicos nunca tiveram problema de ler o Apocalipse. Você pode ver. A teologia católica nunca pregou esse desespero, esse fim do mundo chegando à destruição do planeta. Você nunca vê. Eu conheço um católico que fala, mas você não vê na teologia oficial. Você não vê lá nos documentos do Vaticano, você não vê na teologia oficial da Igreja Católica Romana esse tipo de teologia. Muito pelo contrário. Eles falam que esses grupos que apelam para o medo, eles vão chamar de seitas milenaristas. São essas que interpretam que Jesus vai voltar dessa forma como o pessoal prega. Então, os manuscritos do Mar Morto, com a descoberta dos textos apocalípticos, o pessoal começou a entender. E aí tem um livro, esse aqui, ó. Esse aqui é quase a Bíblia desse assunto. É a Imaginação Apocalíptica do Collins.
Esse Collins aqui é a maior autoridade nesse assunto. Esse cara é como se fosse o Papa da Apocalipse. Então, os estudos começaram a chegar, daí o pessoal começou a interpretar, porque o Apocalipse ele é o livro do Novo Testamento, do Segundo Testamento, que mais tem passagens do Antigo Testamento. Ele é cheio de passagens do Antigo. Por quê? O que o Apocalipse prega? O gênero apocalíptico. Que o povo de Deus está numa situação e que Deus vai pôr fim nessa situação. E isso seria o quê? O fim do mundo, o fim daquela época, o fim da maldade, o fim do império que domina. Em Daniel, havia lá o império da Babilônia, o império grego, havia todo aquele contexto, né? O Medo-Persa, o grego, aquela estátua de Nabucodonosor. E no Apocalipse, qual que é o império que está dominando? É Roma. Então, o que eles fazem? Eles usam a linguagem do passado para falar. Ou seja, você pega o Apocalipse 1, ele é a abertura do livro. Apocalipse 2 e 3 são as 7 cartas. Aí Apocalipse 4 ao 11 é a história. Se você ler o Apocalipse 11, você vê que fala assim, os reinos passaram a ser do Senhor. Ou seja, o livro acaba no capítulo 11. Então, o que é o 12 e o 13? São escritos posteriores. Por quê? Como estava demorando ainda, né, para acontecer isso, eles fizeram mais acréscimos. Então, você vai ver o capítulo 12, que é um capítulo de conexão, que ele fala da mulher que é perseguida, que representa o povo de Deus e Satanás combatendo contra a mulher. E o capítulo 13, ele fala da mesma história que tinha no 4 e ao 11, só que de uma outra perspectiva. Então, vamos lá. O 4 ao 11 do Apocalipse, o que é? É como Deus vai libertar o povo. Qual que é a linguagem que é usada quando se fala de libertação? Egito. Então você vai ver referências ao Egito, a Moisés, as pragas. Assim como Deus fez no Egito, Deus vai fazer agora com a igreja. Acabou. A história é essa. Como demorou, o que eles fazem? Vamos trazer mais mensagens sobre isso. Aí eles fazem o capítulo 12 até o fim. Se você pegar do 13 até o 19, é a mesma história, só que é de um outro prisma. Ele não enfatiza agora a libertação do povo. O que ele enfatiza? A destruição do inimigo. Aí qual que é a figura? Não é mais o Egito. A figura agora é Babilônia. Ele fala assim, caiu a grande Babilônia. Aí você fala, o que tem Babilônia com o Apocalipse? É porque ele está chamando Roma de Babilônia. Tanto é que ele fala, olha, quem tem sabedoria, calcule o número da besta. Quem tem que calcular? Alguém daquela época que tem sabedoria. O seu número é 666. Em alguns manuscritos era 616. Era o nome do Nero César, era o nome do imperador. Ele é a besta. O que é o falso profeta? É a ideologia romana, é o mercantilismo. Então você não pode negociar, você não pode comprar se você não tiver o sinal na testa ou na mão direita. É a mentalidade e o trabalho. Não, irmão, é literal. É um sinal. Tá bom, é literal? Se você pegar o 14:1, que é o texto que está na sequência do 13:18, o 13:18 é o número da besta. Se você pegar o 14:1, que é o texto na sequência, não tem divisão de capítulos e versículos. Isso foi inserido depois. O texto na sequência fala que os servos de Deus, sobre o Monte Sião, vão ter escritos nas suas testas o nome de Deus. Aí eu falo, vai ter uma tatuagem escrito Javé aqui? Não é literal, né, gente? Aí não é literal. O Apocalipse ele é um livro altamente simbólico. Só que as pessoas veem o Apocalipse de maneira literal. Aí ela começa a enxergar pedra caindo do céu, sangue sendo derramado. Por isso que tem medo de ler. Ele não sabe ler aquilo ali. Ele está lendo como um texto normal. Só que eu falo para vocês, isso é porque é conveniente. Volta a falar. Ah, não, irmão, a Bíblia é a palavra de Deus, tem que ler de maneira literal. Tá bom, você quando olhou para uma mulher na rua e você desejou, você arrancou o seu olho? Tem que arrancar. Tá escrito lá que se o olho se fizer pecar, você arranca. Se você não arranca, você é um hipócrita, mentiroso, você não segue a Jesus. Aí você fala, não, irmão, peraí, calma. Ali é uma passagem simbólica. Ah, meu. Então você sabe jogar com a Bíblia, né? Você já cortou sua mão? Você fez algo errado? Então a gente tem que saber ler. A Bíblia tem parábola, tem narrativa, tem descrição, tem mitologia, tem etiologia, tem novela bíblica. São vários gêneros literários. Qual que é o problema? É o nome dela. O nome dela é Biblos, é Bíblia. Ou seja, é vários livros num só.
Aí você juntou um monte de texto, é como se eu pegasse esse aqui, ó. Cada aqui é um assunto, é um jeito. Aí eu botei virou tudo um pacote só. Agora eu tô com isso aqui para ler. Eu vou ler tudo de uma mesma maneira? Não tem como. Só que é assim que o pessoal faz. O pessoal acha que a Bíblia é assim, Deus assim, ó, Tó, segura a Bíblia aí. Pum. Aí ela caiu. Não é assim, não. Tanto é que Jesus falava por parábola. Parábola é um gênero literário. Outra hora ele falava numa história, numa narrativa. Eu tenho que saber ler o texto. Então, o Apocalipse, eu tenho que saber ele como um Apocalipse. Quando eu leio isso, eu falo, é mensagem de esperança. Quer a prova disso? Só para encerrar? Humanamente falando, a igreja, naquela época, tinha como vencer o Império Romano? Não. Não tinha, né? O Império Romano era uma potência, né? Vencia os maiores do mundo, era uma máquina de destruição. Tá legal. Hoje, onde que está o Império Romano? Destruído. E a igreja? Tá aqui, ó. Superabundante. Se cumpriu ou não se cumpriu? Cumpriu. Foi um milagre de Deus ou não foi? Foi. E Então, outros impérios, né, Wilton? Outros impérios caíram outros também. impérios, qualquer império. Aí você fala, mas se o Apocalipse se cumpriu, por que eu tenho que ler? Exatamente para ter esperança. É o que Isaías falou. Qualquer império que se levantar, ele vai cair. Porque o que prevalece é o reino de Deus. Pode Amém. levantar império aí, qualquer sistema aí que a gente não tem que... Wilton, o Maso quer dar fazer um comentário, mas antes do Maso fazer o comentário, eu gostaria que você lesse aí uma. O Vanir agora. O Vanir agora foi profundo aqui, o Vanir. Perfeito. É o que é o Apocalipse de fato. O Vanir colocou muito bem. Olha o que o Vanir colocou. Wilton, eu quero dizer. Deixa eu abrir aqui, peraí. Fechou aqui. Olha que interessante que o Vanir está colaborando aqui, Wilton. Eu ouvi dizer que o livro de Daniel é uma parte apocalíptica, exato, e uma outra parte histórica. Perfeito. O que é considerado história em Apocalipse? Capítulo 1 ao capítulo 6. Só que é história não como a gente lê história, né, Vanir? É história como? São fatos históricos, mas não obrigatoriamente naquela ordem. Porque história para eles naquela época não é o que é história para nós hoje. O que é história para nós hoje? Eu chegar e falar assim, ó, no dia 17 de outubro, às 21 horas, começou o estudo. Aí quem estava lá? O Josemar, o Isaías, o Max, o Arnaldo, a irmã Cissa, o Vanir. Isso é contar história. Para eles lá, não. Para eles, o que é história? Eu tenho um fato e eu vou colorindo como eu quero. Então, por exemplo, quando ele fala lá de Nabucodonosor e dos reis, você pode ver que as datas não batem. Mas isso não é algo errado para eles. Os textos eram feitos assim. Eles queriam comunicar uma mensagem, eles usavam os textos na história e não se preocupavam em bater qual era o rei, qual era o período. Era uma história. O que valia lá? Figura representativa. Então, se eu estou falando de um rei que domina, quem que eu vou usar? Nabucodonosor, o rei Dário. Mesmo que não seja ele naquele período, não importa. O que importa é a mensagem. Então, como o Vanir bem colocou, até o capítulo 6 é história. Do 7 até o 12, ou 13 e 14 em Bíblia Católica, é apocalíptica. Exatamente, Vanir. Alguém questiona assim, tem parte apocalíptica do 1 ao 6? É uma coisa a se debater, sim. Por exemplo, a estátua do Nabucodonosor, para muita gente, é um texto apocalíptico. Então você vai ver isso aí, Vanir. Vai ter uma discussão se na parte histórica vai ter algo apocalíptico ali dentro. Mas, sem dúvida, 1 ao 6 é histórico, o 7 até o final é texto apocalíptico. Perfeito. Amém. Mas quer falar, mãozinha ali, né? O Josimar quer falar. Antes de Josimar falar, nós já estamos seguindo para os finalmente. Eu gostaria de, como sempre nós fazemos aqui, você pegasse a sua caneta aí e anotasse a conta do nosso professor, amado professor. Ele não cobra para ir em local nenhum. Se você quiser convidar ele para ir na sua igreja, ele não cobra. Você anota o Pix do professor para abençoar a vida do nosso professor, para ele comprar mais livros, que ele é louco por livros. Você viu ali? Ele é louco por livros. Então, vamos lá. O Pix do professor, anota aí. É 28 57 53 398, repetindo, 53 398 50. CPF é o CPF dele. Pix 285 753
398, dígito 50, Banco do Brasil. É o Pix do professor Wilton Chini. Wilton Chini. O que você sentir no teu coração de abençoar o nosso professor, você estará contribuindo para o reino de Deus. Primeiro o Mazo vai falar. Por favor, Mazo, fique à vontade. Pode falar, Mazo. Boa noite. Boa. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A internet está muito ruim. Estamos te ouvindo bem. Nós estamos te ouvindo bem. Tá legal. Tá, o que eu entendi aí é que o final do mundo, o final dos tempos, na verdade, era o final do sistema político. Final do sistema. Sim. Que envolve tudo, né, Josemar? Porque naquela época, se você observar, por exemplo, o templo em Jerusalém, ele não era um templo como a gente entende templo hoje, né? Ele é um templo que englobava tudo. Dinheiro, política, religião, a vida das pessoas, o cartório. O Max, se ele fosse resolver um problema, ele tinha que ir no templo. O templo era tudo para eles. Então, quando você fala que o templo caiu, acabou o mundo deles. Acabou ali, acabou a vida religiosa, a vida política. Por que a política ali? Porque os sacerdotes dominavam, né? Claro, era o Império Romano, que tinha os governadores, mas diante do povo era o sacerdote. Tanto é que você tinha que se apresentar diante dele para ele te declarar limpo. Ele tinha até a função de médico. Já perceberam isso? Não fala assim, vai lá e se apresenta para o sacerdote que ele vai declarar você limpo. Quem que faz isso hoje? É o médico, né? Então ele tinha até a função de médico naquela sociedade. Então quando você fala que o templo caiu, caiu tudo. O Roma não está nem preocupado, a Roma só quer o dinheiro do templo. Mas por que isso? Se você observar, depois da volta do exílio, quando eles reconstroem o templo, não tem mais a figura do rei. Você percebe isso, que não tem mais rei? Só tem uma expectativa messiânica de um rei que virá, mas não tem mais rei. Então quem domina sobre o povo? Você vê que o Zorobabel ele se apresenta ali, depois ele some. Você já percebeu isso? O Zorobabel perde a força. Cadê o Zorobabel? Foi atropelado. Agora quem que está mandando? São os sacerdotes. Aí o que Jesus fala? Ó, esse templo aí é um covil de ladrões e salteadores. Então, quando você fala assim, ó, o templo acabou, você imagina para um judeu o que era isso. Você chegar e falar assim, Josemar, a sua empresa lá acabou, aonde você vai se reunir como igreja acabou, aonde você vai lá na sua família lá acabou, não tem mais isso. O que você fala para você mesmo? Meu mundo acabou. Acabou. Não tem mais vida. Aí, mas como que vocês vão viver? Aí é o reino de Deus. Aí é o reino de Deus. Só vai prevalecer quem estiver no reino de Deus. E o sumo sacerdote, que é Cristo. Ah, sim. Por isso que o autor aos Hebreus, é só ele que chama Jesus disso. Por quê? O que ele começou a verificar? O pessoal não está pegando a mensagem ainda, Isaías. Eles estão indo lá, estão buscando sacrifício ainda. Aí você fala, gente, mas que absurdo. Eles não entenderam que Jesus tinha morrido. Ó, gente, isso aqui é fácil para a gente ler com a Bíblia na mão. 20 séculos depois. Eles lá estão vivendo no tropeço, tá lá Pedro ainda com dúvida se deve não comer o que Jesus mandou ele comer, circuncisão ou não, estão com dúvida ainda. Então eles estão indo lá para o templo, Pedro mesmo vai orar lá, tal. Aí o tempo vai passando. Aí alguém fala assim, mas está tendo sacrifício lá no templo. O que eles imaginavam? O Messias vai vir e vai mudar tudo. Aí tá falando, mas lá no templo tá tendo sacrifício, será que eu ainda tenho que sacrificar lá no templo? Aí o autor dos Hebreus tem que falar, não, é só um sacrifício que vale. Esse aí, ó, tem que fazer todo ano. O de Jesus foi definitivo. Isso aí já é um pensamento muito posterior. É que o Isaías falou. Ah, mas tem um sumo sacerdote. Não, aquele sumo sacerdote ali não é o sumo sacerdote. Aquele é o sumo sacerdote da velha aliança, é de Levi. O nosso sumo sacerdote é da ordem de Melquisedeque. Oh, glória! Não tem mais que ir para templo, não tem mais que fazer sacrifício, porque estavam com problemas ainda com relação a isso. Aí, quando o templo destrói, acaba, aí acabou tudo. Aí eles começaram, rapaz, o negócio é sério mesmo, ó. Acabou o templo, a gente não precisa mais desse local. Já não precisava quando Jesus estava encarnado. Só que, olha, isso aí demora, gente. Isso aí não é de um dia para outro. Na nossa vida é assim também, a gente não pode reclamar deles. É verdade. Por favor, Arnaldo.
Abre aí, abre aí, abre aí. Ó, Abre o microfone. tá fechado. Ah, tá. Abre. Abriu. Excelente noite. Boa noite, eu não dou mais. Excelente noite com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É excelente ou ótimo para mim? É ótimo dia, é ótima tarde, ótima noite. Eu queria ainda insistir aí com o professor naquele versículo, né, em Mateus 24. E também quero mandar um abraço para o Max aí, me surpreendeu a presença do Max aí, meu amigo. Aham. Grande E aí, advogado. Arnaldo, E um podemos abraço, contar Max. com o senhor. Um abraço, querido. De muitos anos, amigo de muitos anos. Veja bem, Mateus Legal. 24:12, quando eu falei, o senhor citou muito bem sobre o amor, né? O Sim. amor, mas existe a parte B desse versículo, né? Que fala sobre. Não, a parte B não, a parte A. Eu falei que o amor se esfriará de quase todos, né? O amor se esfriaria de quase todos. Mas tem o por se multiplicar a iniquidade. E nós É. estamos E, vivendo isso no mundo, né? Entendeu? A maldade está imperando, sabe? As pessoas não estão nem aí para nada, coisa terrível acontecendo no mundo. Aí, e ainda no 14 vai falar, né? E será pregado esse evangelho, né? Ah, não, o 13, tem o 12 que fala sobre a parte A, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, que é a parte B, e o 13 vai falar, aquele porém, que perseverar até o fim, será salvo. Entendeu? Eu achei isso aí, o que você pode falar a respeito disso? E o evangelho será pregado do reino por todo mundo, para testemunha a todas as nações, essas coisas todas aqui. Eu estou lendo aqui a Bíblia aqui, e, E eu entendeu? gostaria, eu gostaria que o professor falasse a respeito desse mundo, né? Que o mundo é, todo E é um caos, o mundo todo tá isso, isso, né? O mundo todo. Se o professor é, tem uma tá explicação, terrível. isso é, aí. Por é exemplo, o mundo todo à isso, nossa volta. Por favor, professor. como o Zé está falando, eu sei que eu sou chato nisso, mas eu quero massificar isso na mente de vocês. Tem que ler o texto no entendimento que eles tinham na época. Quando fala Isso, todo mundo na época, ele não está falando do Brasil. Era o todo mundo conhecido da época. Este evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações. Qual? Quais nações? As nações que eles conheciam. Eu vou provar para você, Arnaldo, na Bíblia, que esse texto ele se cumpriu. Quando fala assim: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e então virá o fim. Falou, mas hum, como você está falando que aquilo já se cumpriu se não veio o fim? Aí o Josemar explicou, o fim daquele sistema, daquele mundo. Ué, mas o evangelho foi pregado em todo mundo naquela época? Será? Vou te provar na Bíblia. Colossenses 1:23. Quem achar aí pra gente pode ler. Vamos ver o nosso amado irmão Paulo. Calma, é a tradição paulina, vamos chamar assim, para quem é mais teológico, falar, não foi Paulo. A tradição paulina, vamos ver o que está escrito lá. um, Colossenses 3. 1:23, posso ler? Pode, Pode. Mas tem um se aqui, né? Tem uma condicional. Se é que permaneceis na fé, não é isso? pode ler. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do Ué, qual eu, Paulo, me tornei ministro, será né? que Paulo mentiu? O evangelho foi pregado a toda criatura. E o pessoal que morava aqui nas Américas, será que ouviu o evangelho? É, Paulo mentiu. Então, se você pegar. É por isso que eu falo, tem que ler a Bíblia. Se não. Ó, eu sei, eu sou chato. Se não ler conforme o texto foi escrito na época, vai ficar sempre com dúvidas sobre a Bíblia. tem que ter essa consideração, né, da época, Tem que sempre. entender o que o Tem que Paulo está entendendo, considerar. que é o mundo que tem gente. Aquele mundo que vai até o Império Romano, ali, até a Espanha. Esse é o mundo de Paulo. Paulo não sabia que tinha América, não sabia que tinha gente aqui. Então, para ele, o mundo é aquele mundo dele. Aquele mundo dele, ele falou. O evangelho já foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Todo mundo já ouviu o evangelho. Na mente dele, ele falou: tá, acabou a missão. Esse mundo velho vai passar. O fim do mundo chegou. O evangelho já foi pregado. O que vem agora é um novo mundo. Então, É, não vou pegar esse texto e falar. Senão, esse texto é mentira até hoje. Porque hoje tem locais que tem pessoas que nunca ouviram o evangelho. Eu falo, não, então Paulo tá louco.
Não, mas ele está falando daquela situação que ele conheceu. Aí, quando se fala em mundo na Bíblia, a gente tem que considerar essas passagens. Professor, Arnaldo, Você fala em mundo. Professor, eu não sei se foi o professor que falou que existem 9 tipos de mundos no livro de João. Não sei se foi. Isso. Mundo, atmosfera. Isso. O mundo como cosmos, mundo como até maquiagem, cosméticos, né? Mundo como pessoas, mundo como pessoas malignas, mundo como sistema que jaz no maligno. Deus, olha só como se você não ler naquela perspectiva bíblica, você vai ficar confundido. Tem um texto bíblico que fala assim, famosíssimo, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma... Amou o mundo. Não tem? Deus amou o mundo ou não amou? Amou. Amor. Lá em Tiago fala assim, não ameis o mundo. Aí o pessoal pensa que é contradição, a Bíblia é contraditória por conta disso. Porque problema. Outra coisa que vocês têm que guardar sempre, sempre, sempre. Vocês não têm na mão de vocês a Bíblia como ela foi escrita. Não tem. Vocês têm na mão de vocês uma tradução. A Bíblia não foi escrita em português. Ela foi escrita em hebraico, em aramaico, em grego. Teve um camarada lá que traduziu para a língua portuguesa. E hoje tem várias traduções. Então, vocês não têm a Bíblia como ela foi escrita. Vocês têm uma tradução. Atualizada. Senão você fala assim, como é que a Bíblia pode ser revista e corrigida? Está corrigindo a palavra de Deus. Não, irmão, está corrigindo a tradução, não é? É o texto. Não. Amém. Amém. Vamos dar a bênção apostólica, Wilton. Tem uma pergunta aqui. Ele fala, paz e graça a todos. O véu do templo que rasgou de cima a baixo é literal ou era o Senhor Jesus? Boa pergunta já, Isaac. Refere-se ao templo lá, literal, eles viram mesmo aquilo, mas que vai ter uma representação que era o próprio Senhor Jesus. Muito bem colocado. A gente pode dizer que é uma passagem de duplo cumprimento, né? É rasgado aquele véu, mas a realidade espiritual daquilo é o corpo do Senhor Jesus. E outra pergunta, e Deus amou o mundo, se tratava do mundo todo? É a humanidade, bem interessante isso. Amém. É o mundo em João, como Isaías falou, né? Deus amou o mundo, a humanidade. Porque tem gente que ainda fala o seguinte, não, esse mundo aí é só as pessoas eleitas, né? Tem uma discussão aí sobre isso. Aí não. O mundo ali são só os eleitos ou é a criação? Nem os calvinistas eles chegam a acordo sobre isso. Mas antes da bênção aí apostólica, como Isaías está pedindo, só para colaborar aí com a questão de mundo, a ideia do mundo, eu não sei se é só eu ou os irmãos aí também compartilham da mesma ideia. Eu acredito que questão do mundo, os países que hoje existem, a gente tem se surpreendido e tem visto que o mundo é maior do que a gente imagina, porque você viu as Olimpíadas, países que a gente nem conhecia. Você, com a internet, veio a globalização, então eu acredito que a ideia do mundo, para nós hoje, no século XXI, como o professor falou, o mundo cresceu. Exato. Então, o mundo de Paulo era um, o mundo do outro era outro. Então, essas coisas que eu estou analisando aqui, o professor vem acrescentando, está me ajudando a entender essa questão toda de Apocalipse, os textos antigos que o professor falou, a questão temporal para aquela época. É um perigo. Agora, estou pensando aqui, como é que eu vou dormir com essas informações todas? Muita desconstrução. Exato. Meu Deus! É um perigo muito grande, Max. É um perigo muito Como grande. Como é que dorme, gente? É um perigo Como é que se dorme? Nós ouvimos assim, ó. É um perigo muito grande. É um perigo muito grande quando nós ouvimos assim, ó. Olha, eu vou dar um exemplo pequeno. É um perigo muito grande. A saúde no estado do Rio tá uma droga. Aí você escuta isso e fala, caramba. Só que isso é uma mentira. Porque você vai em Piraí, você vai chegar lá no médico, vai estar vazio. Você leva o idoso lá, vai ter médico para idoso, hospital vazio, sem ninguém no corredor. Então, você está dando a informação inverídica. Eu estou falando a nível de estado do Rio. Diminuiu a questão do mundo todo. Aí vamos lá, vamos para o Brasil. O Brasil não botou nem Brasil.
o Brasil está perdido, a segurança. Aí você chega em Camboriú, como eu já fui, você chega em Tocantins, local que dorme de porta aberta. Agora vamos alongar mais. O mundo está perdido. Esse discurso alarmista, né? Alarmista, para botar o povo com medo. Ai, Jesus está voltando. Ai, meu Deus, está acabando o mundo está acabando. Olha só como é que está isso. É o pecado, é isso, é isso. Aí você vai em outros países, Vai na Noruega, na Suécia. vai na Noruega, na Suécia, Finlândia, Botsuana, a África também. A África, vai em Botsuana. Você vai ver a riqueza, a prosperidade, a limpeza nas ruas. Na Tanzânia, onde os artistas gostam de ir para lá. Entendeu? Então, nós temos que ter muito cuidado e termos, talvez daqui a 15 dias, professor, ou 20 dias, nós teremos outra aula dessa aqui para entrarmos num processo de desconstrução. E as desconstruções, elas doem, elas deixam a gente, Marcos, meio maluco. Eu estou tonto. As desconstruções, elas fazem parte. É claro, se você começar a se aprofundar e você começar a divulgar isso, que é correto o cristão fazer, você vai ser banido da tua roda de amigos, inclusive da tua igreja. Quando o pastor falar, você falar... Tem que ter maior cuidado, precisam ter maior cuidado. Como tem amigo nosso aqui, tem amigo nosso aqui que não está aqui hoje, que ele chamou o pastor dele. Pastor, dá para eu e o senhor e minha esposa ir lá no gabinete com a Bíblia para a gente ver se realmente existe isso que o senhor falou? Mas o pastor era tão mansinho, amoroso, era o bispo, né, Wilton? O bispo era tão mansinho, amoroso, mas quando ele viu uma pessoa que ele acha que é a ovelhinha dele, chamar ele para ir para o gabinete para ver textos bíblicos, aí o homem vira uma fera. A soberba, a arrogância daquele homem que manda não admite que uma ovelhinha, como eles acham, né, vai questionar ele à luz da palavra. A moral dele vai cair, vai espalhar pela igreja. Então, que nós possamos... eu vou pedir o Maso... A Cissa falou aqui, os religiosos não estão preparados para essa conversa. Exatamente. Então, eu queria que o mundo da conjectura. Eu costumo falar, pastor Isaías, é o mundo da conjectura atualmente. A pessoa só quer conjecturar. O mundo do achismo, eu acho isso, e pronto, acabou. E não é por aí. Essa desconstrução que você está falando, graças a Deus que hoje a gente tem esses grupos, tem a internet. Eu, quando comecei esse processo, Max, eu peguei e saí sozinho. Isaías lembra disso. Ô, Wilton, como é que você desculpa? Eu não tinha... Quem falou contigo sobre essa questão de Mateus 24? Conta aí para terminar. Foi um menino lá em Belém do Pará de 16 anos. Ele pegou o material lá do site do César, que é o Revista Cristã Última Chamada. Tudo isso aqui quem está falando, tem um site que tem material de graça lá, né? Que é do nosso amigo César. Ele me trouxe uma apostila que tem lá no site, escrito assim, Nero, o Anticristo. Aí quando ele me deu, eu falei, rapaz, eu já li isso já, esses negócios aí. Eu era aquele cara radical, assembleiano, né? Eu já li isso aí já, tem uma corrente que fala que era Nero. Então ele falou, cara, mas olha só, tudo bem, você conhece a corrente, eu queria que você lesse, você desmontasse esse artigo aí para mim. Menino de 16 anos. Eu falei, beleza, me dá aí. Aí eu fui ler. Rapaz... Caramba. Aí eu fui lá no site do César pesquisar. Aí comecei a conversar com ele. E tinha um professor que o Isaías conhece, que era lá da Batista, começou lá na Batista, lá, que é aqui de Caxias, mas foi na Batista que Isaías ia, que ele dava aula depois de mim no seminário. Aí eu vinha com aquela tabela das 70 semanas de Daniel, arrebatamento em 2 fases, grande tribulação, 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio de... Eu fazia aquele desenho, assim, de cabeça, aquele negócio. Escatologia pura, né? Escatologia pura. Decreto de Neemias até Ih, rapaz. Aí ele entrava assim na sala, ele ia apagando e falava assim, meu Deus, escatologia hollywoodiana, isso aqui é fantasia pura. Os alunos depois me contavam, ficava brabo, rapaz. Aí eu não falei, hoje eu chego e falo assim, não é que ele tinha razão? Ô, Márcio, pode orar, Márcio? Pode orar, por favor, Márcio, agradecendo ao Senhor. O Márcio tá aí, Isaías?
O Márcio não. O Márcio hoje está aniversário de casamento. Ah, Ô, tá. Márcio, Ah, pode orar, Josimar? É Josimar. Pode orar? Tá bom. Agradecendo ao Senhor por essa aula. Tá me ouvindo aí? Estou. Sim. Estou. Tá me ouvindo? Estamos. Sim. Eu queria saber se esse estudo de hoje vai estar na internet. Amanhã eu vou passar para vocês no grupo, amanhã. Ok. Deus eterno, Pai Santo, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muito obrigado por esta linda oportunidade que o Senhor nos traz, ó Deus eterno Pai, de conhecer a Tua verdade, abrindo nossos entendimentos para que nós possamos, quando pregar, passarmos a verdade nua e crua dentro da Tua palavra, que é ensinada pelo Teu Espírito Santo, aqueles que abrem o coração para Amém. entender a Tua verdade. Obrigado, Deus eterno Pai, e que cada um de nós possamos conseguirmos, ó Deus eterno Pai, trazer a nossa família, nossos parentes, nossos amigos, para crescermos no conhecimento e na verdade. Assim, ó Deus, eu te agradeço e muito obrigado em nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite. Agora, Tchau, pessoal. Vai, gente. Vamos com Deus. amém. Tchau, pai. Vamos para a cantina que Estou o Marcos aprendendo a mexer nisso aqui. vai pagar o Guaraná. Vamos. O Marcos vai pagar o Guaraná. E o Maravilha. Arnaldo, Vamos. o bolinho. Um O Arnaldo- Eu estou abraço. aprendendo a mexer nisso aqui. É a primeira vez que eu entro nisso aí, pô.